Irmãs e irmãos de ideal espírita cristão, o nosso boa noite. A Comunhão Espírita de Brasília tem o prazer de recebê-los neste seminário elaborado e promovido pelos alunos do ESE. Pedimos a gentileza de manterem os telefones celulares desligados. Os casos sejam muito urgentes, por favor, os coloquem no modo silencioso. Sejam bem-vindos ao seminário da Paz do Mar, que está sob a coordenação da Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita. E os seminários têm como objetivos promover a divulgação das obras básicas e as coleções clássicas subsidiárias do Espiritismo entre os alunos das diversas fases, resgatando assim o movimento de leitura dessas obras fundamentais como pressuposto invariável no sentido de alicerçar o aprendizado do ESE em bases consistentes e efetivas. Promover o aluno de ente passivo para participante ativo, capaz de construir, mediante habilidades, talentos e conhecimentos, eventos tais como encontros, fóruns, simpósios, entre outros, visando o fortalecimento da difusão doutrinária na comunhão. Desenvolver no aluno a vontade de se envolver nas realizações doutrinárias e assistenciais promovidas pelos departamentos, ou melhor, pelas diretorias, acolhendo, envolvendo e integrando na comunidade da Comunhão Espírita. Na noite de hoje, os alunos da FASMA apresentarão ao público o livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lembramos aos alunos do ESE que as listas de chamadas encontram-se na entrada deste auditório e serão recolhidas às 20 horas. Dando início às atividades, passaremos a convidar os integrantes que comporão a mesa. A primeira vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Marisa Braga, a conselheira da Diretoria de Estudos Doutrinários, Heloísa Magalhães, a diretora da Diretoria de Estudos Doutrinários, Germana Casten, e convidamos ainda a dirigente coordenadora do seminário da fase 1A, Maria Luísa Lopes, e Jacques Darça, coordenador da comissão do seminário da fase 1A. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a dirigente Maria Luísa Lopes. Como não podia deixar de ser, fora da caridade não há salvação. Capítulo 15. Instrução dos Espíritos, fora da caridade não há salvação, Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Meus filhos, fora da caridade não há salvação é o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque a sombra dessa bandeira gerou em paz no céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão, e brilha no céu, como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que este ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. E como está a orientação? O homem nunca, e com esta orientação, o homem nunca se desencaminhará. Dedicai-vos, meus amigos,
a compreender o profundo significado e suas consequências, e nela procurar, por vós mesmos, as suas aplicações. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a voz de fazer o mal, mas levar-vos a fazer o bem, porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que a possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Para a prece inicial, mais e brava. O microfone aqui da mesa morreu e vamos fazer oração com esse aqui, depois as pessoas forem falando, a gente vai passando o microfone. Vamos fazer a prece de abertura, meus irmãos, na noite de hoje, que os nossos companheiros, com todo cuidado e carinho, prepararam esse verdadeiro cenário de emoção que é a vida de Paulo de Tarso, de Estevão. Assim Deus nosso Pai, Jesus amigo, Dr. Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, todos os protetores dos trabalhos que aqui se realizam, dos alunos, das fases de estudo que têm se apresentado e se apresentarão até domingo, expondo-nos a importância do estudo e a prática da disciplina e do bem em nossa doutrina. Permite, Jesus, que te roguemos por aqueles que não têm a felicidade que usufruímos nessa hora, por aqueles que sofrem lá fora, que estão cheios de indagações, cujos corações ou preços não sabem explicar as lutas do dia a dia. Permitir que, através do estudo, da tarefa bem cumprida, possamos todos nós introjetar nas nossas almas a doutrina espírita e viver conforme aquilo que ela preceitua e que nos acena para o futuro. Permitir que o esforço de todos seja recompensado com a nossa bondade, com a nossa alegria em aqui estar, acompanhando o trabalho deles. E permitir que em nós mesmos possamos realizar a maior das transformações, através do conhecimento, mudar os nossos destinos em definitivo. Fomos criados para a beleza e para a perfeição, Jesus. Sabemos disso. Por isso, para alcançá-la, que amor e sabedoria sejam as características de nossas existências. Que em nome de Deus, acima de todas as coisas, em teu nome, Jesus, os Espíritos que protegem esses trabalhos, esses esforços, tudo, enfim, em nossa casa e fora dela, nós possamos dar por iniciada a tarefa da noite, gratos, dizendo-nos graças a Deus. Para as palavras iniciais da abertura deste seminário da Fase Mar, Germana Castro. Irmãos, boa noite, com grande alegria que nós estamos hoje na quinta-feira, no 5º dia de seminário dos alunos do ESG. Hoje nós encerramos a coleção histórica de Emmanuel, que é constituída de 5 livros. Nós tivemos os 4 na terça-feira, e hoje a primeira obra dessa coleção é Paulo e Estevão. Todos nós nos emocionamos muito ao lermos um romance. E não queremos saber se o romance é uma história verídica ou não. Viajamos, navegamos, choramos e depois descobrimos que aquela história é escrita por quem sabe escrever. E se nos emocionamos tanto com a fantasia, com a imaginação fértil dos grandes escritores, imaginem os senhores nós conhecermos um livro cuja história é verídica. E como remontar uma história que aconteceu
2000 anos. Existe um autor encarnado que sobreviveu esse tanto. Mas, senhores, Emmanuel, que viveu naquela época, trouxe para nós essa coleção histórica. E a história de Paulo e Estevão é considerada uma das histórias que mais emociona aqueles que a conhecem. Porque Emmanuel vem nos trazendo o que o Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos de Lucas, não pôde contar. E são pormenores tão emocionantes, tão surpreendentes, que nós passamos a conhecer a personalidade de Estevão, que é citado tão rapidamente no Novo Testamento. Quem foi ele? Por que o nome Estevão? E essa personalidade nos emociona demais e nos dá um testemunho de fé que o Novo Testamento não pôde contar. E depois a vida de Saulo, e depois da estrada de Damasco, a de Paulo de Tarso. É surpreendente essa obra. E esses alunos, cuja comissão aqui está sendo representada pelo nosso irmão, hoje trarão para nós as belezas assim, inimagináveis de um escritor encarnado. Eu acredito que ele não poderia registrar com tanta profundidade as passagens de fé e de testemunho e sacrifício e renúncia de todos os personagens desse livro. Então, com alegria e desejando que os alunos tenham um harmonioso e tranquilo seminário, nós damos por aberto mais esse seminário da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Nós convidamos os componentes da mesa para se assentarem nos bancos logo aqui à frente, para assistirem melhor o seminário que começa de agora em diante. Lembramos mais uma vez aos alunos que as listas de presença encontram-se na entrada deste auditório. Entre amigos trabalhar, viver e amar, bem irmão a comunhão, ter o nosso dia de paz. Entre amigos trabalhar, viver e amar, e aprender com
viver e amar, convidada ao trabalho, preparaste a semente e de alma contente vives a espalhar compaixão e ternura, gentileza e candura, disciplina e renúncia nas tarefas do amor. És nova luz no caminho do pobre sofredor. És nova luz no caminho do pobre sofredor. És nova luz no caminho do pobre sofredor. Irmão, a comunhão pelo nosso humilde lar, entre amigos trabalhar, viver e amar. Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Todo mundo fez o dever de casa? Boa noite. Tudo bom? Bom, amigos, antes de começarmos a nossa reunião para a preparação do nosso seminário, quero convidá-los a se harmonizar com a espiritualidade, pois é assim que nos ensina a doutrina espírita e nos orientam os nossos dirigentes da fase 1A. Alguém pode fazer a prece? Eu posso fazer. Que eu ouça o tempo todo a sua voz, o tempo todo eu esteja em tuas mãos, que eu seja a tua mão aonde eu for, que teu amor seja em mim minha paixão, que este ano seja melhor que o que passou, que cada dia seja um degrau a mais. Tudo que bom é o que desejo a todos nós, sejamos nós os responsáveis pela nossa paz. Que todo mundo aprenda então a se amar de fato, que o mundo inteiro seja envolto numa forte luz, que o doente em nós sozinhos tenhamos pé no chão, e que a cabeça siga o rumo que o coração diz. Tudo de bom é o que desejo a todos nós, que eu, tu, ele, nós, vós, eles, tenhamos pés no chão, e que eu ouça o tempo todo a sua voz, que seu amor seja em mim minha paixão.
desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. O amor não se irrita. Não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha. Bom, meus queridos irmãos, agora vamos ao trabalho. Quem era Paulo de Tarso? Um fariseu fanático, obstinado perseguidor de cristãos e da doutrina cristã? Um ser predestinado que recebeu a dádiva da aparição de Cristo em gloriosa visão às portas da cidade de Damasco, convertendo-se ao cristianismo. O livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel e psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier, está fazendo 66 anos no próximo dia 8 e nos mostra a grandeza de Paulo de Tarso. Corajoso, intrépido e sincero, que arrependido de uma postura radical que culminou no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, humildemente empreendeu rápida revisão de seus conceitos e atendeu ao chamado de Jesus. Entre perseguições, desilusões, pedradas e açoites, transformou sua vida num exemplo de trabalho através de anos de lutas, empenhado em abrir igrejas cristãs e dar-lhes assistência. Em algum momento, todos nós recebemos o chamado de Cristo. O que temos feito? Quero convidá-los a fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar àqueles tempos dos antigos cristãos, dos primeiros apóstolos, pregando e exemplificando os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Vamos nos dirigir a uma das primeiras igrejas fundadas por Paulo de Tarso, ou a todas elas, Roma, Corinto, Éfeso, e deixar a nossa imaginação viajar pelos tempos. Paulo e Estevão nos farão compreender como o amor apaga a multidão de faltas cometidas. Vamos ouvir a história de Paulo de Tarso, contada por um de seus companheiros de pregação. Deixemos-nos levar ao fantástico mundo das recordações. Esperamos que ao final da nossa aventura tenhamos percebido a urgente necessidade da nossa transformação espiritual através da nossa reforma íntima. Que saibamos, assim como Saulo, encontrar a nossa estrada de Damasco e a partir dela, assim como Paulo, aceitarmos com amor, caridade, obediência, resignação e renúncia a nossa missão, seja ela qual for.
guardá-la em nosso espírito, em nosso coração. Haverim, Shalom Aleichem. Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje, contrariamente ao que normalmente fazemos, que é abrir as anotações de Levi ao acaso, o Evangelho de nosso querido Mateus, e fazemos um comentário sobre o assunto, devido à solicitação de nossa irmã, iremos falar sobre a vida de um homem extraordinário, que até há pouco tempo atrás esteve aqui conosco, mas que foi covardemente assassinado pelos romanos. Eu tive o privilégio, a honra, de passar alguns dos anos de minha vida ao lado deste homem. Pude verificar a transformação moral de seu caráter, de sua personalidade. Seu exemplo de vida serviu para que eu também me modificasse. Agora, contando toda a sua história, eu espero que ela possa modificar a cada um de vocês aqui presente. Aproximadamente 35 anos atrás, na Grande Jerusalém, vivia um fariseu, doutor da lei, homem rigoroso, fiel seguidor das leis de Moisés e dos profetas, tido como muitos, sendo portador de um caráter prepotente, rude, muitas vezes orgulhoso. Seu nome, Paulo de Tarso. Na época, ainda conhecido como Saulo, ouvi falar sobre pregações e curas estranhas de homens que viviam em um lugar chamado Casa do Caminho, em particular em um homem de nome Estevão. Estes homens seguiam as ideias revolucionárias de um carpinteiro nazareno, um profeta da Galileia, que já havia sido, inclusive, crucificado pelos romanos. Vocês sabem de que eu estou falando. Estou falando, meus irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo, então, dirige-se à Casa do Caminho para verificar a veracidade dessas informações. Mas já possuído de uma certa raiva, um certo ódio, e com a clara intenção de desmascará-los. Chegando na Casa do Caminho, Estevão fala um grupo de homens, pessoas do povo, humildes e simples, que buscavam esclarecimento e consolo, que não encontravam no grande templo e nas sinagogas. Estevão fala sobre a superioridade das leis de Moisés. Fala que a lei do amor e do perdão deveria vigorar para todos. Saulo imediatamente percebe que aquelas ideias não estavam de acordo com as leis de Moisés e dos profetas, que falavam, entre outras coisas, o olho por olho, dente por dente. Não aceitava e não conseguia acreditar que o Messias, tão esperado por sua raça, fosse um simples carpinteiro vindo da Galileia. Começa então uma série de questionamentos, aos quais Estevão, com muita tranquilidade e serenidade, busca esclarecer, à luz dos ensinamentos de Jesus e também de Moisés. Ao terminar sua pregação, Estevão retira-se, fazendo com que Saulo
sinta-se profundamente irritado, humilhado, disposto a prender aquele homem e condená-lo por blasfêmia, pois só assim acreditava que o dano moral que havia sido causado à sua pessoa seria reparado. Através de manobras políticas, então, Saulo consegue prender Estevão e leva-o e submete-o a interrogatório. Durante o interrogatório, no grande templo de Jerusalém, o mais alto tribunal da raça, o Sinédrio, Saulo não consegue entender como aquele homem simples do povo conseguia se manter tão tranquilo, tão sereno, quando ele, o grande doutor da lei, estava ali interrogando. Estevão, mais uma vez, dá grandes mostras de serenidade e superior capacidade de argumentação. Saulo, sentindo-se publicamente humilhado, pede então a sentença de morte para o acusado. Agora, meus irmãos, vamos voltar mais um pouco no tempo. Vamos descobrir quem era aquele Estevão, quem era aquele homem. Seu verdadeiro nome era Gesiel. Possuía aproximadamente 25 anos, moço trabalhador, zeloso seguidor de sua religião, o judaísmo. Possuía uma única irmã, Abigail, e os poucos que a conheceram diziam se tratar de um anjo que viveu na terra. Eles se tornaram órfãos após seu pai ter sido morto devido a perseguições romanas. Gesiel, irmão de Abigail, igualmente é feito escravo devido a estas mesmas perseguições, irremediavelmente para toda a vida. Mas após algum tempo, por haver curado um poderoso e influente político romano, este o liberta, com a condição que mudasse seu nome para que jamais fosse encontrado. A saga de Estevão, ainda conhecido como Gesiel, estava somente começando. Ele é levado muito doente para a casa do caminho, e lá ele é tratado. E após algum tempo, Simão Pedro, meus irmãos, aquele que conviveu tão intimamente com Jesus, nosso mestre, diz a ele que o Messias já havia vindo, o Salvador que os judeus tanto esperavam há tantos séculos já havia vindo, mas que já havia sido igualmente crucificado. Simão Pedro lhe dá uma cópia das anotações de Levi, o nosso Evangelho de Mateus. E Estevão, após estudar profundamente, realmente reconhece que aquele homem, daqueles atos, daqueles ensinamentos que ele havia deixado, teria de ser o Messias. Porém, havia um outro fato que a maioria de vocês deve desconhecer. Um fato unia Saulo a Estevão. É que Saulo, na época em que prende Estevão e começa a fazer perseguições, está muito apaixonado justamente por Abigail, justamente pela irmã de Estevão, e está fazendo todos os recursos, está utilizando todos os recursos ao seu dispor, justamente para encontrar o irmão desaparecido de sua amada. Saulo faz novas perseguições e resolve prender, para acabar de uma vez por todas, com as ideias daqueles homens do caminho, Simão Pedro, Filipe e João. 3 dos apóstolos que tão intimamente conviveram com o Messias querido. Um certo dia, seu instrutor, seu professor, seu melhor amigo, Gamaliel, lhe chama para uma conversa em particular. Gamaliel lhe diz
que antes de Saulo ter prendido Simão Pedro e os outros, Simão Pedro havia o convidado para ir até a casa do caminho, conhecer os trabalhos lá realizados, e que ele havia ido até lá, e havia igualmente recebido uma cópia das anotações de Levi, e que estava a estudá-las profundamente. Gamaliel interrompe sua conversa com Saulo e lhe diz, mudando de assunto, que irá em breve abandonar seu posto no mais alto tribunal da raça, o Sinédrio, e que irá deixar para Saulo seu lugar. Em seguida, diz a Saulo que não vê naqueles homens ou em sua obra crime ou pecado algum, e pede então que os liberte. Saulo, profundamente surpreso, mas devido ao grande respeito que tinha por seu mentor, aceita em soltar Simão Pedro, Filipe e João, mas não segue em relação a Estevão. No caso de Estevão, para Saulo, não era mais uma questão de defender a lei de Moisés ou dos profetas. Não era uma questão de defender a religião. Havia se tornado uma questão pessoal. Saulo, então, tudo prepara para o que ele considera que será um grande marco em sua carreira política e religiosa em Jerusalém. E, para tanto, escolhe justamente esta data para apresentar Abigail, sua noiva, a sua irmã e seus amigos. Somente que Abigail lhe diz que irá comparecer no final da cerimônia, devido à brutalidade do espetáculo. Mal sabia ela que iria ver o irmão ser apedrejado e morto, justamente devido ao julgamento de seu noivo. Inicia-se então a terrível cena. Durante o apedrejamento, já gravemente ferido, eis que Estevão olha para o alto e exclama: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Em seguida, olhando para Saulo, lhe diz: Senhor, não me imputes este pecado. Assim como Cristo na cruz, Estevão também perdoava o seu verdugo. Naquele mesmo instante, Abigail reconhece o seu irmão desaparecer. Meu Deus! É Gesiel! Saulo! É Gesiel! Meu irmão desaparecido! Estás louca? Este é Estevão, meu inimigo! Não! É Gesiel! Por favor, me deixe falar com ele por um único instante. Por favor, Saulo! Por favor! Cala-te! Leve-o daqui! Estevão, então, é levado a um aposento particular. E ali, os dois irmãos se despedem, sendo que Estevão não só perdoa Saulo, como abençoa a união dos dois e fala a Abigail sobre o Messias querido. Abigail, desfeita em pranto, faz uma oração a Deus, enquanto seu irmão dá seu último suspiro. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, os prantos dos nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, sois a fonte generosa que
Meus irmãos, como se a dor sofrida por Abigail, naquele momento, já não fosse o bastante, Saulo, em todo seu rigorismo religioso, rompe seu compromisso com ela naquele mesmo instante, por julgar ser impossível desposar a irmã de um inimigo tão odiado. A partir daquele momento, enfurecido, sentindo seu ódio crescer às raias da loucura, odiando cada vez mais aquele Cristo que o seguia por todos os caminhos, Saulo inicia um amplo movimento de perseguição a todos os cristãos na Grande Jerusalém. Prisões, torturas, mortes, tudo é feito em nome de Deus. Tudo é feito em nome de Deus, meus irmãos. Em nome das leis, em nome de uma religião. Mas após 8 meses, uma lei maior fala o coração de Saulo. O amor, meus irmãos, vence o orgulho, a vaidade, a hesitação. Saulo decide ir ao encontro de sua amada, reatar seu compromisso com ela e, de alguma forma, esquecer todo o passado. Mas eis que lá chegando, uma triste surpresa se impõe. Saulo encontra Abigail, muito doente dos pulmões, à beira da morte, e igualmente convertida às ideias do Cristo, por um velho que havia passado ali de nome Ananias. Abigail recebe Saulo com imenso amor. Tu me perdoas, tu me esqueceste. Esquecer-te? Nunca, Saulo. Desconfio, entretanto, que os lares da terra não foram feitos para nós. Após reatar seus votos de amor eterno, Abigail morre nos braços de Saulo. Não se vá. Abigail. Após a morte de Abigail, Saulo sente-se verdadeiramente enlouquecer. Esquece todas as palavras bondosas e amorosas que ela havia lhe dito. Decide, de alguma forma, encontrando o paradeiro daquele velho Ananias, que havia convertido as ideias daquele Cristo, tão odiado por ele, ir ao seu encalço e puni-lo com a morte. Descobre então que ele está em Damasco e para lá se dirige. No deserto, Saulo medita profundamente sobre sua vida. Dedicara-se completamente, desde os seus anos mais novos, à sua religião, ao estudo dos profetas, ao estudo das leis de Moisés, mas jamais, em momento algum, encontrar aquela paz e aquela serenidade que ele tanto buscara. Onde encontrar? Saulo só havia visto aquela paz, aquela serenidade interior em algumas pessoas. Ele havia visto em Abigail, em Estevão,
e nos homens da casa do caminho. Mas eis que o poderoso Saulo de Tarso, homem temido, implacável seguidor dos cristãos, a caminho de Damasco, nas areias quentes do deserto, vê uma luz muito forte, tomba, e ouve a pergunta inesquecível: Shaul, Shaul, lama sabachthani? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, tomado de assombro, muito assustado, interroga: Miatá, quem sois vós, Senhor? A resposta que ele ouviu mudou completamente, para sempre, todos os seus princípios, todas as suas crenças. Ali Yoshua, eu sou Jesus. Naquele instante, tomado de emoções que até então ele desconhecia, Saulo reconhece: Estevão e Abigail estavam certos. Quem mais senão Messias poderia possuir tanta majestade no semblante, tanto amor na voz? Aquele Cristo tão esperado por tua raça há tanto tempo, dando mostras de toda a sua força de caráter. Em um instante, ele abandona todo o seu passado da lei, de doutor da lei, para se dedicar doravante somente a ele. Em pranto convulsivo, Saulo interroga: Matarotse Shaniose, Senhor, que quereis que eu faça? Ao que ouve Jesus lhe dizendo: Cum Shaul, lech lair, vesham kenomrim, matzasharif lassot. Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Ao se levantar, Saulo se dá conta que está cego. Um dos que o acompanhavam, temendo toda aquela situação, estranhando que aquilo fosse alguma magia daqueles seguidores do Nazareno, pergunta a Saulo o que deveriam fazer. Ao que Saulo responde: façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de agora em diante eu também sou escravo, não mais pertenço a mim mesmo. Assim, Saulo é levado até uma hospedaria muito simples em Damasco, e lá é abandonado. Durante 3 dias, ele medita profundamente, faz uma rigorosa avaliação de toda a sua vida, pensa nos seus erros do passado, na visão gloriosa do Messias às portas de Damasco, e pensa no que ele poderia fazer, quais seriam as suas realizações para o futuro. Saulo sente-se profundamente angustiado, mas a lembrança de Estevão e Abigail lhe traz certo conforto. Roga então, ora com fervor a Deus, e roga a Jesus que não o abandone naquele momento tão difícil de sua vida. Após 3 dias, uma batida na porta anuncia a chegada de um emissário de Jesus para restituir-lhe a visão. Saulo pergunta o nome daquele ser, e ouve então a resposta: Ananias. A ovelha perseguida vinha ao encontro do lobo voraz. Saulo entendeu a missão que o Cristo lhe ministrava. Ananias batiza Saulo, impõe as mãos sobre seus olhos e em prece o cura.
vibrando e expandindo a tua luz, Pai. Eu te agradeço pela fé, pela alegria, Pai. Estou feliz porque sou servo de Jesus, Pai. Da tua justiça quero mais me aproximar, Pai. Eu gostaria de minha vida te ofertar, Pai. Em tuas mãos eu entrego todo dia, Pai. Vem me envolver em minha vida abençoar. Agora estou em paz comigo mesmo e te ofereço o que conhece as minhas mãos para espalhar tua bondade, compaixão e a caridade e louvar ao meu irmão. Quanta beleza, natureza e harmonia, Pai. Me auxilia a melhorar todos os dias, Pai. Quanta esperança de mudança em nossa vida, em plenitude de alegria e de amor. Agora estou em paz comigo mesmo e te ofereço o que conhece as minhas mãos para espalhar tua bondade, compaixão e a caridade e louvar ao meu irmão. Saulo fica sabendo que há uma ordem de prisão emitida contra ele, devido à história de sua conversão e suas novas concepções religiosas. Meus irmãos, nosso querido Saulo fugiu da cidade à noite, como um criminoso vulgar, pelos muros. Resolveu ir, então, aos encontros dos irmãos da Casa do Caminho em Jerusalém. E assim faz a travessia, a pé, pelo deserto de Damasco a Jerusalém. Chegando na Casa do Caminho, Saulo bate na porta e pede para falar com Simão Pedro. Os irmãos da Nova Fé, temendo que aquilo fosse uma armadilha e que a história de sua conversão fosse falsa, lhe perguntam: Acaso trazes contigo alguma recomendação? Tenho comigo as do Mestre. Como as do Mestre? Jesus me falou em Damasco o quanto me compete sofrer por amor ao Senhor. Sinto muito. Volte depois. Saulo, então, dirige-se a uma hospedaria para descansar de sua longa viagem. Encontra-se doente e muito cansado. No dia seguinte, ele recebe uma alegre visita. Um dos homens da Casa do Caminho, que não o conheciam, vai ao seu encontro. Barnabé, meus irmãos,
Barnabé surge em cena na vida de Saulo de Tarso pela primeira vez. Lá chegando, ao se defrontar com aquele homem à sua frente, magro, pálido, doente, muito humilde, com as marcas de sofrimento da vida, ele não consegue acreditar que aquele fosse o famoso Saulo de Tarso, doutor da lei, fariseu temido, implacável seguidor dos cristãos. Mas era. Saulo, então, conta toda a história de sua conversão. A gloriosa porta de Damasco a Barnabé. Barnabé, tomado por uma simpatia instantânea por ele, pega-o pelo braço e o leva para a casa do caminho. Lá, Saulo descansa, recupera sua saúde. Após algum tempo, conversando com Simão Pedro, lhe pergunta o que ele deveria fazer naquele momento de sua vida. Simão Pedro então lhe diz que ele deveria sair de Jerusalém, pois lá ele estaria em contato permanente com seus antigos amigos de sua época de doutor da lei, que iriam lhe pedir contas de sua nova conduta. E igualmente, ele iria estar em contato diário com muitos daqueles a quem ele havia perseguido alguns anos atrás. Saulo, na sua condição de planta ainda frágil, deveria procurar um lugar mais seguro para se fortalecer. Vem então a mente de Saulo voltar à cidade natal, voltar a Tarso, a casa de seu pai, e lá permanecer durante algum tempo, fazendo planos para o futuro. Lá chegando, o pai de Saulo, ao verificar que a história de sua conversão era verdadeira, expulsa-o de casa. Meus irmãos, Saulo jamais se sentiu tão sozinho. Em nossas caminhadas, eu e ele, durante o dia, pelo deserto, pelas matas, quando ele me contava essa passagem de sua vida, lágrimas quentes escorriam pelos seus olhos. Mas ele era um homem valoroso. Jamais deixou as lembranças tristes do passado estarem na frente de seu ideal maior, que seria servir o Cristo. Saulo então decide passar a noite em uma das cavernas existentes próximas à cidade. Lá, num estado entre o alerta e o repouso, ele recebe a visita de Estevão e Abigail. Ao olhar para Estevão, Saulo quer se desculpar por todos os seus erros, todo o seu passado. Mas é Estevão que o abraça com grande alegria e lhe diz: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá neste mundo isento de pecados? Só Jesus foi puro. Em seguida, olhando para Abigail com muito amor, ele lhe pergunta: como adquirir a perfeita compreensão dos desígnios do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Saulo jamais esqueceria aquela visão. Para ele, foi como se ele tivesse ascendido aos céus e se encontrasse com dois anjos muito amados ao seu coração. No dia seguinte, ao acordar, sente se renovar em todas as suas forças, todo o seu vigor, todas as suas esperanças, como jamais havia sentido. Decide então se estabelecer ali mesmo em Tarso e trabalhar como tecelão. Ali, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Durante 3 anos, Saulo assim o faz.
jamais se negando a pregar, a falar sobre os ensinamentos de Jesus, àqueles que o procuravam em sua tenda humilde. Um belo dia, Barnabé surge. Ele diz que haviam fundado uma comunidade em Antioquia e que precisavam de alguém que fosse profundo conhecedor da lei de Moisés e dos profetas e também dos ensinamentos do Mestre Jesus. Naquele momento, meus irmãos, começava a verdadeira vida de apostolado de nosso querido Saulo de Tarso. Digno de nota é lembrar que é justamente também na igreja de Antioquia que pela primeira vez um dos maiores companheiros de Saulo por toda a sua vida e conhecido aqui de muitos de nós, Lucas aparece. Pela primeira vez ouve os ensinamentos, a verdade do Messias querido. E é graças a Lucas, meus irmãos, que hoje nós não mais nos chamamos uns aos outros como homens do caminho. É graças a Lucas que hoje nós nos chamamos uns aos outros de cristãos, seguidores do Cristo. Durante muitos anos, Saulo fundou muitas igrejas, muitas comunidades, inclusive esta, que nós estamos hoje aqui. Após algum tempo, ele, juntamente com Barnabé e Simão Pedro, decidem que é chegada a hora de pregar as verdades de Jesus, não somente aos judeus, mas também aos gentios, aqueles que não eram judeus. Assim, então, eles decidem fundar novas comunidades e pregar a verdade do Mestre a todos os povos. Em uma destas viagens, Saulo vai curar de uma moléstia muito grave um importante político romano. Por coincidência ou não, o mesmo político romano que muitos anos atrás Estevão, quando era cativo, havia curado. O nome deste político, Sérgio Paulo. Este homem, após a sua cura, se converteu igualmente ao cristianismo. Saulo, a partir daquele dia, em memória a Estevão, e dando graças a Deus por aquele encontro com aquele homem, modifica seu nome de Saulo para Paulo. A partir daquele dia, ele seria conhecido por todos nós, para todo sempre, como Paulo de Tarso. Em suas pregações com os gentios, Saulo começa a ouvir as primeiras discussões, os primeiros rumores dos judeus influentes e poderosos, que exigiam que aqueles que não fossem judeus, os gentios, se convertessem ao judaísmo para ouvir as palavras do Mestre e que fossem circuncisos. Assim, mais uma vez, Saulo, agora Paulo de Tarso, Barnabé e Simão Pedro, decidem que deve haver uma reunião na igreja de Jerusalém e lá definirem regras a respeito dos cristãos. Nesta reunião, meus irmãos, que ficou memorável e tenho certeza que será lembrado por todos nós para sempre, foi definido: todos poderiam ouvir as palavras do Mestre. As verdades de Jesus deveriam ser pregadas a todos os povos. Ninguém seria obrigado a se converter ao judaísmo ou ser circunciso para poder conviver, comungar com todos os cristãos. A partir daquela data, meus irmãos, nós não seríamos mais uma seita pertencente ao judaísmo, como os fariseus, os saduceus, os essênios, os nazarenos. A partir daquela data memorável, uma nova religião nasceu. Assim como havia o judaísmo, naquele dia, naquela reunião, nasce também o cristianismo. Durante muito tempo, Saulo, com vários companheiros, viajou muito
por todos os lugares. Por onde passava, pregava as verdades do Mestre. E sempre lhe dizia: o primeiro e grande mandamento, como Jesus nos deixou e como os judeus já conheciam: Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Assim como está escrito nos evangelhos de Mateus, nos ensinamentos de Levi: e amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. E o segundo mandamento, que como Jesus dizia, resumiam todas as leis e os profetas: Ve'ahavta lekol ish kemoatá, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Durante as suas viagens, Paulo de Tarso, então, por sugestão do próprio mestre, começa a escrever cartas para todas as comunidades. Suas famosas epístolas, tão profundas que muitos de nós estudamos e não conseguimos ainda entender tudo que ele gostaria de nos dizer. Um belo dia, Paulo recebe uma carta de Tiago. Nesta carta, Tiago diz que os judeus haviam retomado com grande fúria, com grande força a perseguição aos cristãos na Grande Jerusalém, e que exigem a presença de Paulo no grande templo para prestar contas de sua conduta. Paulo, então, para lá se dirige, pregando e se despedindo de seus irmãos de ideal. Um fato digno de nota, meus irmãos, é que ao passar por Éfeso, a própria Maria Santíssima, mãe de Jesus, meus irmãos, já em idade muito avançada, vai ao seu encontro para o abençoar e se despedir. Meus irmãos, Paulo, enquanto está no grande templo, cumprindo algumas determinações dos judeus, para que assim eles parassem
ou ao menos diminuíssem as perseguições, começa a ser apedrejado. Os judeus querem assassinar Paulo. Porém não conseguem, pois logo chega um destacamento romano e prende Paulo por acreditar tratar-se de um perigoso criminoso. O governador local romano, ao verificar as acusações descabidas dos judeus, mas ao mesmo tempo temendo por conhecer bem os seus mecanismos de vingança, decide manter Paulo preso até novas decisões. Assim, Paulo permanece por 2 anos. Após 2 anos, um novo governador chega e decide fazer então um novo julgamento. Porém, Paulo fica sabendo que os judeus pretendem crucificá-lo. Paulo fica sabendo que os judeus pretendem fazer um verdadeiro teatro, crucificando exatamente da mesma forma como haviam feito com Jesus. Paulo, vendo o absurdo daquela situação, não se crendo digno de se fazer passar por um novo Messias, durante o julgamento, utiliza-se de seu título de cidadão romano e apela para César. Assim, ele é levado a Roma para o último julgamento. Lá chegando, após permanecer mais 2 anos preso, ele é submetido, desta vez, a um justo julgamento e é absolvido. Meus irmãos, estamos agora, as minhas lembranças me levam agora, até algum tempo atrás, poucos anos. Estamos no ano 64 de nossa era. Nero, imperador de Roma, cometeu aquele crime que todos nós bem sabemos. Nero incendiou Roma e colocou a culpa em nós, cristãos. Nós jamais, em tempo algum de perseguições, fomos submetidos a mortes tão cruéis, tão abomináveis. O Coliseu, o circo romano, era o destino de todos aqueles que eram pegos nestas perseguições. Nas muitas prisões que foram realizadas, Paulo igualmente é preso, mas de alguma forma consegue uma audiência com o próprio Nero para advogar nossa causa. Durante o julgamento, Nero, em sua loucura, imagina nele um perigoso político, um perigoso inimigo político, e assim, sutilmente, manda que o soltem, mas secretamente dá ordens para que em momento propício o assassinem. Segundo soubemos, meus irmãos, na calada da noite, Paulo foi levado por soldados a mando de Nero e foi assassinado impiedosamente. Desde a gloriosa visão de Damasco, foram mais de 30 anos pregando, vivendo, vencendo a si mesmo, esclarecendo e ensinando as verdades de Jesus, o Cristo de Deus, a todos que o procurassem. Aquele homem, o fariseu, doutor da lei Saulo de Tarso, desapareceu para dar lugar ao imortal cristão Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Vocês agora, neste momento, podem achar que esta é uma história com final triste. Mas eu lhes digo que não. Pois tenho certeza que agora, neste momento, Paulo de Tarso
assim como um dia já esteve entre nós, assim como um dia já caminhou ao meu lado, está do mais alto, junto a Jesus, estando igualmente com Estevão e Abigail, a nos esclarecer, a nos iluminar, a nos intuir, a nos fortalecer nos momentos difíceis de nossa vida. Como Jesus disse, seu reino não é deste mundo. Ele espera que cada um de nós, aqui presente, tome sua cruz, com coragem, com força, com fé, e caminhe resolutamente em sua direção. Jesus, meus irmãos, nos aguarda a todos, de braços abertos, em seu reino de amor. Haverim, Shalom Imanu, Arshav, Velekol Azman. Meus irmãos, que a paz esteja conosco, agora e para todo sempre. volta ao passado ao longo dos séculos? Pergunto, o que aprendemos com tudo isso que vivenciamos na nossa imaginação? Quais as lições que este incrível homem nos trouxe? Irmãos, Paulo de Tarso era um homem predestinado, assim como todos nós o somos. E a partir de agora, passaremos a falar da importância que Paulo teve para a história do cristianismo e do espiritismo. Paulo de Tarso foi o grande difusor do cristianismo. Percorreu mais de 5.000 quilômetros em viagens missionárias, fundou igrejas, escreveu epístolas para orientações dessas novas igrejas e elucidações acerca da nova doutrina. Nem a prisão interrompeu o seu trabalho de divulgação da doutrina do Cristo. Paulo de Tarso foi o primeiro
a levar a mensagem do Cristo aos não-judeus, os chamados gentios. Paulo incentivou intensamente o registro escrito da experiência do Mestre Jesus aqui entre nós. É resultado do trabalho dele o Evangelho de Lucas, João, Marcos e Atos dos Apóstolos. Paulo, assim como Allan Kardec, no capítulo 15, item 10, coloca a caridade como condição essencial para a evolução dos espíritos. É graças a Paulo de Tarso que os cristãos rompem seus laços definitivamente com os judeus, com o judaísmo. Deixam de ser uma seita. É graças a Paulo que o cristianismo cresce, cria força e se espalha por todo mundo conhecido. Assim como Paulo, todos temos uma estrada de Damasco e cabe a cada um de nós, no momento do encontro com Cristo, escolher o caminho a ser seguido. Irmãos, neste momento, eu gostaria de chamar a todos e a todos da plateia também, para serenar os seus corações, fechar os olhos para podermos ouvir a voz do nosso amado Mestre Jesus, que soa em todas as nossas direções, nos chamando a uma nova vida. Agradecemos, Senhor, Pai misericordioso, por todos esses meses que vivenciamos com o nosso apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E para neste momento sintetizarmos o nosso agradecimento, eu peço a todos que rezem conosco, em voz alta, o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.